Seja bem-vinda, querida. Perdi um pouquinho a hora aqui. Olá, gente, seja muito bem-vinda. O tema de hoje é: ele se arrependeu, mas eu tenho raiva. Será que o problema sou eu? Será, gente? Ele se arrependeu, ele te pediu perdão, ele mudou, ele tá muito melhor, mas você sente uma raiva. E aí nós vamos falar sobre isso hoje, né? Sobre o sentimento que você tem apesar da mudança dele. Posso pedir para vocês encherem de coraçãozinho aqui? Obrigada, Thelma. Tô vendo que você tá curtindo aí. Muito obrigada. Sandra, seja muito bem-vinda aqui no Instagram. Pedir para vocês encherem de corações aqui até a gente chegar lá em 1.500 para alcançar mais pessoas, tá bom? Deixa eu só arrumar esse brilho aqui que tá esquisito, meu Deus. Então tá. Talvez, gente, você viva isso agora. Ele chegou, chorou, pediu perdão, demonstra que arrependeu, fala pra você que nunca mais vai fazer isso, você acredita nele, ele demonstra que é verdade, que ele não vai mais fazer isso, mas existe uma dor que vira raiva. E essa dor que vira raiva, ela é uma chama que não se apaga. Vira e mexe, acontece alguma coisa, tá você de novo com raiva desse homem. E você fica se sentindo mal, porque afinal de contas, você disse que ia perdoar. Você disse que ia aceitar. Mas mesmo ele mudando, mesmo ele se arrependendo, você continua com raiva. Eu já quero dizer uma coisa muito importante para você. O problema não é sentir a raiva, tá? O problema é deixar que ela dirija a sua vida. Hoje nós vamos entender juntas como olhar para essa emoção, porque a raiva é uma emoção de forma diferente. Ok? Eu queria saber de vocês aqui. Quem ainda continua casada? Né? O homem se diz arrependido, pediu perdão e você continua com ele. Só escreve aqui pra mim sim ou não. Só pra eu saber se a maioria aqui continua casada ou se a maioria já se separou. Sim ou não? Sim, ok, sim. E aqui no Instagram? O marido traiu, pediu perdão, e aí? Você continua casada ou você se separou? Sim. Continua casada? Sim, ok. Quem mais? Aqui no TikTok? Sim. Então a maioria de vocês continua casada. A segunda pergunta: de vez em quando bate uma raivazinha? Bate uma... O que eu tô fazendo aqui? Pra que eu fui dizer que perdoava? Por que eu não botei pra correr? De vez em quando bate isso? Sim ou não? Sim, sempre. Meu Deus. Quem mais? Sempre. Quem mais, gente? Sim ou não? Bate essa dúvida, né? O que eu estou fazendo aqui? Sim. Muitas vezes. Ok. Sempre. Ok. Ok. Então nós vamos trazer alguns conceitos que vai te ajudar muito. O primeiro conceito é que raiva é uma resposta natural. Não é um defeito de caráter, não é nenhum problema. Raiva é uma resposta natural. Então, na psicologia positiva, nós entendemos que todas as emoções têm uma função. A raiva é a forma que a sua mente encontrou de dizer: isso me feriu, isso é injusto, isso tá doendo, isso me machucou. Então a raiva, anota aí, ela é legítima. Não significa que você seja uma pessoa ruim ou incapaz de amar. Não significa que você não tenha condições de perdoar. Ela precisa ser reconhecida e transformada. Então a primeira coisa que eu tenho que entender é que a raiva é uma resposta natural, não é um defeito de caráter. Ela é um sentimento que está sinalizando, ó, isso me feriu, isso me foi injusto e eu não gostei. Ela precisa ser reconhecida e transformada. Então não adianta eu fingir que eu não estou com raiva. Não adianta eu reprimir, ficar, não tô com raiva, eu já perdoei, eu não quero lembrar disso, não toca nesse assunto. Isso só aumenta, é como se você ficasse segurando dentro de você alguma coisa que vai explodir. Então a primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer, porque esse é o primeiro passo para a liberdade. Oi amiga, tudo bom, Ale? Seja bem-vinda, querida, um abraço. Então a primeira coisa que precisa fazer é reconhecer que você sente esse sentimento. A maioria que você já colocou sempre sim, ok? Muitas vezes. Então vocês sentem esse sentimento. Então eu preciso entender que a raiva é uma resposta natural.
fizeram algo comigo que não foi legal, que me machucou e eu tô com raiva, ok? Segundo conceito de hoje que eu vou trazer para vocês. As emoções, elas não são escolhas, mas atitudes sim. Então, a emoção não é uma escolha. Eu não tenho uma escolha. Ah, isso que me fizeram, deixa eu ver se eu escolho ficar com raiva ou não. Ah, me traiu? Deixa eu ver se isso me magoa ou não. Ah, falou mal de mim? Deixa eu ver se eu vou magoar ou não, se eu vou ficar com raiva ou não. Então, as emoções, elas não são uma escolha. Alguém te traiu naturalmente. Mágoa, raiva, rancor, ódio, que é afastamento natural. Agora, as minhas atitudes são escolhas. Então, você não escolhe sentir raiva, mas você pode escolher o que fazer com essa raiva. Por exemplo, você pode escolher guardar e alimentar essa emoção. E é como colocar um fogo na gasolina, ela vai explodir em algum momento. Ou você pode usar a raiva como um sinal que você precisa cuidar de si. Redirecionar a sua energia para algo que seja construtivo para você. Gente, o que adoece, anota isso aí que vai fazer muito sentido para vocês. O que adoece não é a emoção em si, mas é a forma que você lida com ela. Então, quando eu tô com raiva, eu entendo, cara, o que ele fez comigo, de me trair, de me enganar, de me magoar, foi errado. E agora, como é que eu posso reverter isso? Como eu posso ressignificar isso? Isso não me adoece, porque eu estou elaborando essa dor. Agora, quando eu pego esse sentimento e eu engulo ele, eu tento dizer para mim mesma que ele não existe, ou eu começo a me punir porque eu tenho esse sentimento, aí isso vai fazer com que eu possa adoecer. Eu tento fingir que ele não existe, eu tento ignorar, né? Eu tento não comentar, eu tento não elaborar, eu tento não tocar no assunto, e isso me adoece. O terceiro conceito de hoje. Raiva não tratada intóxica a relação. Então ela vai deixar a relação ruim se eu não tratar essa raiva. Ela vai atrapalhar, ela vai ferir, ela vai, entre aspas, vai ficar fedendo no meio da minha relação. Por quê? Quando a raiva ela fica acumulada, ela se transforma num ressentimento. Esse ressentimento ele pode virar um sarcasmo. Quando ele fala assim, por exemplo, ah, eu não tenho dinheiro para viajar com a nossa família. Ah, não? Mas para gastar com a amante você tinha, não tinha? Para gastar com a amante? Ah, mas para ir lá para aquele lugar com ela você foi, não é? Olha o sarcasmo, olha a ironia. Isso, gente, nunca vai aproximar um casal. Muito pelo contrário, isso vai distanciar. Isso vai criar um afastamento, isso vai criar um abismo entre vocês. É como uma água parada que vai apodrecer se ela continuar ao redor. Então a raiva dentro do seu coração, não ressignificada, ela vai, entre aspas, feder, igual uma água parada. O casamento ele não consegue florescer num ambiente que é nocivo. O casamento ele não será restaurado quando eu sou uma mulher que eu estou ferida, magoada e com raiva. Eu sempre vou dar uma chega pra lá no meu marido. Eu sempre vou dar um jeitinho de dar uma alfinetada, uma cutucada, uma indireta. Eu sempre vou olhar torto pra ele. Se eu continuo com essa raiva, se eu continuo magoada. Então tratar a raiva não significa justificar o que ele fez. Mas não deixa que esse veneno espalhe dentro de você. Hoje a mulher colocou assim, moça, para de defender esses homens, são tudo safado. Eu queria perguntar para vocês aqui, vou abrir um parênteses aqui enquanto que eu tomo água. Algum vídeo meu, gente, eu estou defendendo os homens? Ainda mais os safados? Eu queria que vocês me respondessem, quem já me acompanha aqui, se sim ou não. Porque tudo que eu acabei de falar aqui agora foi para que você seja curada. Quando eu digo para você que a raiva ela vai feder dentro de você igual uma água podre, ela vai fazer com que você não se sinta bem. A água, né, uma água parada, a comparação da raiva, ela vai fazer com que você não viva uma vida plena. Porque já viu alguém irado, com raiva, que nada tá bom, que a vida tá de cabeça para baixo, feliz? Ai, obrigada. Vocês colocaram não, obrigada, gente.
Porque não é esse o caminho. Não é sobre defender ninguém. Quantas vezes, na verdade, todas as lives eu falo, nada justifica uma traição. Nada justifica uma traição. Quantas vezes, né, eu falo isso pra vocês? Que nada justifica. O meu compromisso, gente, com vocês é que todas vocês que me assistem, que me acompanham, que estão nas lives todos os dias, entendam que você é a prioridade da sua vida. Por isso que eu não gasto meu tempo, minha energia, meu espaço aqui com vocês para ficar falando mal dos homens. Não é sobre isso. Eu penso que o tempo que eu poderia estar falando mal dos homens, eu deixo de falar bem de você para você. Então, quando a gente fala da raiva, é exatamente sobre isso. Eu não tenho por que ficar falando mal dos homens, se o meu trabalho é ajudar as mulheres a vencer essa dor. E vamos ser sinceros? Se você continua casado com esse homem, se você tá no mesmo teto que ele, dormir na mesma cama que ele, será que alguém falando mal dele vai ser algo agradável para você? Será que alguém falando, homem não presta, é tudo vagabundo, vai ser algo que vai te fazer bem? Então é sobre isso. E quando eu falo para você curar a sua dor, a gente vem pro quarto conceito. O arrependimento dele não apaga a sua dor. Eu preciso que vocês saiam dessa live entendendo isso. O arrependimento do homem que te traiu não vai apagar a sua dor. Não é porque eu virei e falei assim, ó, eu a partir de hoje não faço mais tal coisa, que você vai esquecer o que eu fiz até hoje. Seria muito bom, né? Eu errei, peço perdão, e aí ninguém mais lembra o que eu fiz de errado. Seria ótimo. Mas não é assim que funciona na vida real. O arrependimento dele não apaga a sua dor. Então são processos diferentes. E aqui é onde a gente entra no nosso trabalho. Como são processos diferentes, esse homem, ele pode se arrepender de verdade, ele pode mudar as atitudes dele e ele vai se transformar em um homem melhor. Esse é o processo dele. Inclusive, eu tenho um amigo aqui, um parceiro, que ele trabalha com homens que querem ser fiéis, né? Vou ver se não vacila. Esse é o processo do homem, quando ele se arrepende. Mas o meu processo com você é ajudar você a vencer a sua dor, porque não vai eliminar automaticamente. Não vai fazer assim, sumiu, tô feliz. Não vai. Precisa ter um processo. O seu processo é eliminar a sua dor, diminuir a sua raiva, elaborar dentro de você tudo o que aconteceu, ressignificar, para você dizer assim, ó, ele mudou, eu também consigo curar e quem sabe continuarmos juntos. Ale, mas o meu, você não está entendendo, o meu, ele não teve arrependimento, ele não teve mudança de atitude. E aí, o que eu faço? Vence a sua dor para você entender, não dá pra gente continuar. Ou então você vence a sua dor e faz igual uma amiga que me procurou e falou assim, Ale, eu sei que ele tem outra, eu amo esse homem, eu tô com ele há 35 anos e eu não quero deixar ele. Tá tudo bem. Quem sou eu para dizer deixa ou fica? Tá tudo bem, é cada um que escolhe. Desde que você escolha baseada em uma mulher curada e vencida, né, que venceu a dor. Então, esse aqui, ó, é muito importante esse conceito. O arrependimento dele não vai apagar a sua dor. Então, não é porque esse homem se transformou, não é porque esse homem teve um arrependimento verdadeiro e genuíno que você vai acordar com amnésia e vai esquecer esse homem. Não vai acontecer isso. Você precisa entender que são processos diferentes. Ele no processo dele e você no seu. Ah, mas é tão injusto. Ele fez isso comigo. Agora eu tenho que passar por um processo de melhorar, de me tornar alguém melhor? Tem. Porque a vida às vezes é injusta, porque às vezes acontecem problemas assim, e tá tudo bem. Porque eu vou perguntar aqui, e eu quero que você responda só sim ou não. Não precisa me contar a história, até porque a gente tá em 2 lives aqui, tanto no TikTok como no Instagram, né? Lives abertas. Mas eu vou perguntar pra vocês aqui, eu quero só um sim ou não. Alguma de vocês tiveram problemas na infância, falta de pai, falta de mãe, rejeição, não foram acolhidas, não foram amadas na infância? Eu, Alessandra, sim, sim, sim. Minha mãe morreu, eu tinha 2 anos de idade.
fui criada com a má madrasta. Então não precisa falar mais nada. Alguma de vocês não teve? Sim, sim. Quem mais? Sim. Perfeito. Quem mais? Até agora só 3 amiguinhas responderam. Eu preciso que vocês participem, gente, para me ajudar a fazer a live. A pergunta é: vocês tiveram problemas na infância? Falta de pai, falta de mãe, rejeição, abandono, não foram acolhidas, não tiveram colo na infância? Quem mais? A minha resposta é sim. Minha mãe morreu, eu tinha 2 anos, fui criada com a madrasta, meu pai casou 5 vezes. Estava caminhando para o 6º casamento quando ele morreu. Então, com toda certeza dessa vida, eu não fui amada e acolhida na infância. Não dava tempo, meu pai tinha esposa demais. Sim, ok, aqui no TikTok. Oi, Giovana, boa noite, querida. Quem mais? Eu tô vendo aqui, ó, que só uma pessoa falou que não teve problema com pai, mãe e rejeição na infância. Todas as outras vocês que responderam sim. Então a traição, quando ela acontece, ela faz o seguinte: ela puxa do seu emocional aquela dor desde a infância. Então se você foi traída, né? Vocês foram traídas, quando acontece uma traição aqui na vida adulta, aquela ferida lá da infância é como se ela viesse à tona. É como se ela estivesse aqui, ó, embaixo do tapete. Tá aqui, ó. Vou botar esse negocinho aqui embaixo do tapete. A ferida da falta de mãe, falta de pai, rejeição, a menina feia da escola, a menina dos dentes podres, eu era assim. Então aqui, toda essa dor aqui da infância. Quando você foi traída, isso aqui aconteceu. A sua ferida lá da infância subiu. Você relembrou, reviveu todas as suas feridas da sua infância. Então esse processo aqui da traição, onde ele vai buscar ajuda para ele se tornar melhor ou ele se transformar, ajuda ele que escolhe um psicólogo, igreja, um pastor, amigos fiéis, enfim. Ele vai buscar o processo dele, você vai buscar o seu. Todas vocês que escreveram sim, significa que vocês estão sofrendo com a dor da traição e te traz desde a infância. Então a traição é um excelente momento para que você entenda as suas feridas de hoje e as suas feridas do passado. A amiga escreveu aqui: minha filha foi traída várias vezes, voltou com raiva, mágoa, voltou para ele depois de 3 separações, hoje está tratando um câncer e ele não está com ela, desprezou ela agora. Maria Perpétua, me chama no privado, a gente consegue te ajudar a sua filha. Tem um e-book, tem um livro, tem aulas gravadas para que ela possa se livrar, né? Elaborar essa dor da traição e talvez ajude ela ainda mais nesse tratamento do câncer. Eu sinto muito pela sua filha, sinto muito mesmo. Que você possa se sentir abraçada por mim. E você também, Maria. Se precisar de apoio para poder ajudar a sua filha também, eu me coloco à disposição, tá? Então vamos voltar aqui. Quando eu entendo que as minhas dores do passado, ela tá linkada com as minhas dores de hoje, dessa traição, aí, gente, eu vou precisar elaborar a minha infância também. Não é à toa que lá no meu treinamento, no Método Florescer, eu falo sobre pai, sobre mãe, sobre autoestima, sobre infância. Porque se você não teve pai, não teve acolhimento, essa dor da traição ela vai te jogar no chão. Por isso que mulher com baixa autoestima, com falta de amor próprio, mulheres que foram desprezadas desde a infância, para elas terem condições de sair da dor da traição é muito mais difícil. Então a sua jornada interna vai fazer com que você cure não só a dor da traição, como várias outras dores que você carrega. Acabei de me desarrumar. Ia sair com uma pessoa nova, mas não consegui parar de lembrar do meu ex. Então, querida, você que ia sair com uma pessoa nova e não consegue esquecer o seu ex, precisa vencer a dor da traição para você seguir isso aí. Inclusive, quem está aqui comigo, lá perto da minha foto do perfil, tem um link.
É um e-book, 7 passos para a cura da traição. Gente, é um valor simbólico. Já compra o e-book e começa a ler hoje. Sabe? Entre nessa ação. Lembrem que tem várias feridas aqui, ó, que está destruindo você. Entre em ação. O quinto conceito de hoje. A separação da raiva... A superação da raiva, ela abre espaço para a restauração. Quando eu vou superar a minha raiva, quando eu desocupo meu coração desse julgamento, dessa grosseria, desse mal-estar, sabe? Aí vai sobrar espaço para eu voltar a ser íntima desse homem. Estamos falando de um homem arrependido. Um homem que foi embora, um homem que está te traindo, um homem que te despreza, um homem que te trata mal, um homem que é grosseiro com você, te ameaça. Não é sobre isso. Se esse homem aqui tem todos esses defeitos que eu acabei de falar, você precisa urgentemente vencer a sua dor para não ser refém dele, tá? Mas a gente está falando de um homem, quando eu falo de restaurar, eu falo de um homem minimamente arrependido. Eu falo de um homem que ele pelo menos se diz arrependido. É sobre isso. A Lê, o meu não arrependeu, mas eu quero brigar pelo casamento. Perfeito. Aí é uma mulher decidida. Mas para isso você precisa deixar de ser uma mulher ferida para ser uma mulher decidida. Uma mulher ferida que diz: eu quero lutar de qualquer jeito pelo meu casamento, porque se ele for embora eu morro, não é uma mulher decidida. É uma mulher dependente emocionalmente. Então a gente precisa tomar essa decisão baseado numa mulher que venceu. E a partir do momento que eu supero a raiva, eu vou abrir espaço para a restauração. Eu vou ser cúmplice desse marido. Eu não vou julgar, não vou criticar, não vou alfinetar, não vou ser grosseira. Eu vou olhar para ele com um olhar que pode recomeçar tudo isso. Aí uma mulher curada, restaurada, ela consegue impactar dentro do casamento dela. Essa é a verdadeira revolução. O problema, gente, não é você sentir raiva. O problema é você continuar a viver essa raiva acreditando que isso vai fazer mal para ele. Será que existe arrependimento? Kátia, com toda certeza desse mundo. Eu tenho alunas que o marido se arrependeu e elas vivem verdadeira lua de mel. Eu tenho aqui um colega, né, um parceiro, que ele até veio aqui na minha live do TikTok. E ele hoje é um homem fiel que ajuda outros homens a serem fiéis. Ele traiu a mulher dele e ele fala na frente dela e na frente de todo mundo: tem 7 anos que eu tô limpo. Ele brinca assim. E ele ajuda outros homens a vencer essa dor no sentido de qual é o seu problema, né? Por que você trai? Aí tem vício de pornografia, tem vício em masturbação, tem vício com garoto de programa. Tudo isso ele ajuda o homem a se livrar para voltar a ser fiel, tá? Existe arrependimento sim, com toda certeza. Então vamos lá, o problema não é sentir raiva. O problema seria se decidir para sempre continuar com essa raiva. E o problema da raiva é pensando o seguinte: ó, eu vou continuar com ele, com raiva, para pagar o que ele fez comigo. E aí, se algum dia ele errar de novo, eu estou preparada para dar um pé nele. Vocês percebem que eu estar preparada para dar um pé nele significa que eu já estou esperando que isso aconteça? Eu não estou acolhendo, amando, aceitando a situação. Eu já estou pensando como vai ser a minha separação. Como vai ser o troco que eu vou dar. E isso, gente, impede que o seu casamento seja bom. Impede que você se sinta feliz. Porque eu quero falar de uma metáfora para vocês. Eu quero que vocês imaginem uma água parada. No começo, essa água parece tranquila. Mas com o tempo, ela vai ficando podre. Ela cria mau cheiro, mosquito da dengue, doenças. Assim é a raiva dentro de você. No primeiro momento, você fala assim: vou dizer que perdoei, mas vou continuar com raiva e ele vai pagar o que me fez. Parece que a água está parada, mas daqui a pouco começa a dar um mau cheiro. Então, no começo, você pode até pensar: estou me defendendo, ele vai pagar o que ele fez, para que ele não esqueça, ele vai sofrer na minha mão. Mas se você continuar nisso durante muito tempo, essa tristeza,
essa dor, ela vai contaminar o seu coração, o seu corpo e o seu casamento. A raiva não tratada é uma água parada, é uma má água. Que ela vai, parece inofensiva, sabe? Mas com o tempo ela vai envenenar tudo ao seu redor. Daqui a pouco você é uma mulher que não acredita em nada. Daqui a pouco você é uma mulher que não se ama, que não se acolhe, que não está satisfeita nunca, que nada te deixa feliz. Daqui a pouco você é uma mulher que não vê o sentido mais na vida. Daqui a pouco você fala assim, perdoei, mas nunca mais fui feliz. Porque essa mágoa, ela vai acabar, né, com o brilho da vida, vamos dizer assim. Quero que vocês escrevam aqui para mim no comentário, por favor. Quando você lembra da traição, né? O que é, quando você tem a raiva, vamos dizer assim, você sente raiva, o que é que mais te traz de memória? É porque você se sente desvalorizada? Você se sente trocada? Você tem a sensação de medo? Qual é a maior dor quando você lembra dele que você tá com raiva? Aí você pensa assim, eu tô com raiva porque ele fez isso, ele me rejeitou, ele me trocou, eu fui trouxa. Qual é a palavra que vem pós-raiva, quando você pensa na raiva? Escreve aqui pra mim, gente, por favor. Galera do TikTok, muito obrigada, Thelma. A gente tá chegando quase 7.000 corações. Muito obrigada, viu? Se mais alguém conseguir ajudar a Thelma aqui com bastante corações. O que você sente? Ah, eu senti raiva. Qual é a outra palavra que vem depois da raiva? Escreve aqui pra mim. Rejeição? Tristeza? Mágoa? Injustiça? Quantas de vocês se sentem injustiçada? O que mais? Quais são as outras palavras, gente? Escreve aqui pra mim. Quais são as outras palavras que vocês sentem quando a gente me trocou? Perfeito. Injustiça. Falta de valor. Falta de lealdade e respeito comigo. Perfeito. Quem mais? Oi, Maria Lúcia. Boa noite, querida. Quem mais? O que vocês sentem depois da raiva? Quando eu consigo nomear as minhas emoções, eu consigo me ajudar. Eu, Alessandra, tenho um senso de justiça muito grande. Então, assim, parece besteira. Mas se você falar uma coisa pra mim e você fizer diferente, e depois falar, eu não disse não, e aí não sei o que, me faz me sentir assim, como se eu estivesse tentando te enganar, sei lá, alguma coisa injusta, isso me dá muito mal-estar. Mágoa e tristeza, ok. O que mais? Boa noite. Descobri que fui traída e é um homem que ele conheceu me fez eu me sentir desvalorizada assim. Ele te traiu com outro homem, é isso? Só escreve aqui sim pra mim, só pra eu entender se a história é essa, se eu li errado. O que eu quero falar sobre isso? Quando a gente pensa sobre os sentimentos, eu preciso entender o seguinte, ó, quando eu penso assim, eu estou desvalorizada, esse sentimento ele vem desde agora ou eu já carregava esse desvalorizado há muitos anos? Quando eu penso e ele me trocou, esse sentimento já vem desde agora ou eu pensava isso com a minha melhor amiga que me trocou por outra amiga? Ou eu pensava isso com meu pai que me trocou pela minha madrasta? Ou eu pensava isso com minha mãe? Desde quando esse sentimento vem? Quando você consegue nomear os sentimentos e depois consegue pensar no tempo, isso aqui é uma porta aberta para você entender se essa dor sua ela começou agora, nessa traição, ou se você já carrega isso de muitos anos. Eu entendi aqui, viu, querida, que ele te traiu com outro homem. Então, é juntar os caquinhos, vencer a sua dor, sair desse lugar, né? Talvez você não seja a pessoa que ele queira e seguir a tua história. É uma traição que dói com toda certeza, porque eu imagino que você está pensando, desde quando? Será se ele casou comigo por quê? Aqui mexe com tudo, né? Em relação à sua vida íntima. Então o caminho, querida, realmente é você curar essa dor, vencer essa dor, para você poder seguir a tua história.
não tem outra trilha a fazer, né? Josi, eu vi o seu WhatsApp, tá? Assim que acabar a live, eu venho te responder, tá, querida? Eu não consegui responder antes. Ontem eu não tava aqui, gente, porque eu tava dando aula, eu tava na minha aula ao vivo. Descobri que era um homem, mas ainda estou com ele. E não sei o que eu faço, se eu continuo. Querida, vence a sua dor. Vencer a dor vai te colocar no lugar onde não é a sua mágoa, a sua dor, de repente a sua pena dele, ou sei lá que sentimento que você tem, que vai decidir, é você. Né? E todas vocês que estão aqui, se quiserem começar agora, se decidiram vencer a dor da traição, clica no link lá perto da minha foto de perfil, baixa, paga um preço simbólico do e-book e começa a ler. Ah, obrigada, Neuza. Obrigada. Troquei aqui, ó. Obrigada. Vocês são um anjo. Obrigada pelo elogio, viu? Então, quem gostaria, né? Quem deseja. Ah, lê, mas... sei lá. Você tem 7 dias. Lê o e-book todo. Não gostou? Reembolso. Faz, gente, alguma coisa por você. Sabe? Não deixa que essa dor, ela fica te segurando. E eu quero que vocês pensem sobre isso, né? O nosso... que eu trouxe pra vocês aqui, ó, na live. Aqui é um desenho de um iceberg. Esse iceberg, aqui é a live. Você só tem esse pedacinho. Aqui você tem tudo muito mais profundo. Vocês têm aqui na live só esse pedacinho aqui, ó. Aqui é muito mais profundo. Aqui a gente tem a Neuza, que já comprou o e-book, que tá lendo e que diz que o casamento já tá mudando. Não é isso, Neuza? Então, assim, não sou eu que estou dizendo. Eu tenho pessoas aqui falando isso. R$37 e ele vai aumentar, tá? Aí eu já combinei com a minha equipe, pelo tanto de resultado, que a gente vai começar a aumentar o valor. Porque vocês não gostam de coisas baratas, vocês não gostam de coisas fáceis. Eu já descobri isso. Então a gente vai começar a aumentar o valor para que vocês entendam, ó, a vida vai ficando cada vez mais difícil. Então quem pagou 37 bem, quem pagou 27 bem, nós vamos aumentar. Daqui uma semana, 2, nós vamos começar a aumentar o valor. Eu quero que vocês entendam, é uma forma de vocês aprenderem. Se eu não tomo a decisão hoje, fica mais cara a minha vida. Fica mais difícil eu mudar. Então eu quero que vocês entendam sobre isso, que a gente precisa ir mais a fundo. Aqui na live, a gente fala do conteúdo, mas eu não tô te dizendo a técnica. Eu me sentia rejeitada pelo meu pai. E no decorrer das nossas vidas, não tivemos uma boa convivência. Ó, eu acho que é a Adriana, né? Adri, provavelmente, com toda a experiência que eu tenho, e eu já estou indo para minha 20ª turma, com mais de 100 alunas, eu digo para você que essa sua relação de não boa convivência com seu pai, primeiro interferiu no seu casamento. Provavelmente você era uma mulher, eu brinco que é, né? Mulher macho, sim senhor, você resolvia tudo em casa, e esse sentimento com o seu pai interfere na maneira que você olha para o seu marido. Então, com toda certeza, gente, influencia muito. Não tem uma pessoa que teve problema com pai e mãe. Olha, já escreveu aqui, sim. A gente conhece. Com toda certeza, querida. Essa mágoa com seu pai influenciou toda a sua vida, inclusive nos seus relacionamentos. Então, é por isso que eu insisto para vocês. Leia o e-book. Lê, eu não gosto de ler. Eu tenho ali, igual você, 500 livros eu não leio. Eu consigo ler às vezes. Nem todos os meus livros eu já li, mas a gente lê. Mas eu sou a pessoa que eu não gosto de ler. Se eu for ler o livro, eu não vou entender. Então a gente tem a outra opção. A gente tem o método Florescer gravado. Então se você quiser agora, pode também comprar o método Florescer gravado. Gente, não tenha dúvidas. Eu na primeira semana já conheci... Ai, que linda, já comecei a ver o meu resultado. Gente, isso é uma aluna falando. Deus é bom demais, né? Olha o que ela acabou de escrever aqui. Querida, você que escreveu isso, você é aluna do Florescer? Você pode escrever aqui? Eu sou aluna do Florescer, só para que as pessoas saibam. E qual é a sua turma? A sua turma é... Qual é o número dela? Então, quando ela escreve isso aqui, ó, não tenham dúvidas, eu na primeira semana... já comecei a ver os resultados. É porque na primeira semana a gente já começa a tratar a dor lá da infância. Quando eu casei, vocês querem saber o motivo por que eu casei com meu ex-marido?
Deixa eu ver se vocês querem saber. Se sim, responde sim aqui que eu vou contar pra vocês qual foi o motivo. Eu tô achando vocês muito caladinha, principalmente aqui do Instagram. Eu gosto que vão falando aqui. Eu sou aluna do Florescer, turma 19. Perfeito, querido. Obrigada pela sua generosidade de colocar isso aqui. Exatamente, ela é aluna da turma Florescer 19 e ela acabou de dizer que com uma semana ela já começou a ver o resultado. Olha que interessante. Sim, vocês querem saber. Então tá. Eu não tive mãe. Perdi minha mãe com 2 anos de idade. Minha mãe faleceu. Um falecimento muito triste, foi um erro médico. Ela faleceu grávida do 3º filho. Morreu a minha mãe e a criança. Eu fiquei com 2 anos de idade, meu irmão mais velho com 3 anos de idade. Meu pai ficou uma pessoa, ele era muito novo, então emocionalmente muito abalado. Meu pai casa com uma mulher. Casou com uma, depois separou, depois casou com a minha madrasta, que ele viveu mais tempo. Minha madrasta era uma má madrasta que dizia que eu era horrível, que eu era filha da desgraça, que eu falava todos os tipos de coisas horríveis, que eu ia virar, né? Dizia que eu ia virar uma coisa horrível, que eu não ia ser boa pessoa, que eu era muito feia, que eu deveria ter morrido junto com a minha mãe. Era esse tipo de coisa que eu cresci ouvindo. Meu pai não era essa pessoa mais delicada do mundo e ele não acreditava que eu era muito inteligente. Uma vez eu falei, pai, eu queria tanto ser doutora. Ele, minha filha, não comenta isso não, minha filha, que você quer ser doutora, não. Porque as pessoas vão rir de você, que você não é tão inteligente. Então olha como eu cresci. Eu não sou inteligente, não sou amada, eu deveria ter morrido junto com a minha mãe. Rejeição total. Colo zero. Acolhimento zero. Eu comecei a namorar com o meu primeiro namorado sério. Um antes dele foi, eu lembro o nome inclusive, olha só que loucura, Ailton. A Ailton me chamou para tomar um sorvete, uma casquinha. Fui tomar esse sorvete, sentou do meu lado, ele disse que queria, né, para ter um momento comigo, eu pensando, eu tinha 17 anos, eu pensando, ó, vai me pedir namoro. Quando a Ailton senta do meu lado, ele pergunta, qual é o telefone da sua amiga Janaína? Então a Ailton não queria nada comigo, o que achei que era meu primeiro namorado. Ele queria o telefone da minha melhor amiga. Aí eu conheço meu ex-marido. Quando eu conheço meu ex-marido, eu simplesmente enlouqueci. Porque eu achava ele um homem muito lindo. Ele era 1 ano mais novo do que eu. Eu conheci ele com 18 anos. Eu achava ele o homem mais lindo do mundo. E eu pensava, se eu não casar com esse homem, eu vou morrer. Então eu casei por necessidade. Porque eu tinha um buraco dentro de mim tão grande, que eu pensei, esse homem vai tampar esse buraco. Foi por isso que eu casei. Eu casei porque eu pensei, olha, se ele for embora, nunca mais eu vou arrumar ninguém, que nem ele. Se ele for embora, nossa, imagina se alguém vai me querer. Então eu casei com medo de ficar só. Eu casei porque eu tinha um buraco gigante dentro de mim. E eu pensava que esse homem ia tampar esse buraco e essa dor. Eu casei porque eu pensava assim, se ele for embora, ninguém vai me querer. Tem que ser ele. Então era muito mais por necessidade do porque achei o cara. A gente tem o mesmo propósito, a gente vive uma vida boa juntos, né? Ele tem a vida boa com a família, eu tenho a minha vida boa. A gente vai junto fazer uma família e essa família vai prosperar, essa família vai dar certo, nós vamos viver bem. Não foi por isso. Foi porque, coitada de mim, ninguém me ama. Oh, meu Deus, agora eu achei o amor da minha vida. Isso tudo aos 21 anos de idade. Vocês entenderam, gente? Qual foi o problema? Eu também fui com essa idade. Pois é, vocês entenderam qual foi o problema? Eu não me amava. Eu não tive um caso de amor comigo. Eu acreditava que eu, essa mulher ferida, tinha encontrado o amor da minha vida e ia dar certo. Só que ele tem outro desdobrar. Ele também tinha problemas com o pai e com a mãe. Então foram 2 pessoas feridas tentando criar algo.
Aí ninguém buscou ajuda, ninguém buscou orientação, ninguém buscou uma live, né? Por isso que eu brinco. Se a Lê de 21 anos encontrasse com a Lê de hoje, seria completamente diferente. Provavelmente eu teria casado com ele, que ele era uma boa pessoa. Mas teria sido em outras circunstâncias. Eu teria cuidado do meu emocional. Porque se você entra no casamento porque você precisa ser amada, você entra perdendo. Você entra colocando o seu time já em desvantagem. E o seu time é você e seu marido, tá? Não é você contra ele. O time é vocês dois juntos. Mas se você casa por necessidade de ser amada, o seu time começou perdendo. Porque aí você vai ter que entender isso, ele vai ter que entender isso também, você vai ter que curar a sua dor para que vocês continuem juntos. Senão vai acontecer o que acontece com a maioria das pessoas. A mulher se torna uma pessoa insuportável, chata, que fica me ama, me ama, me ama, me ama, me ama, você me ama, me ama, me ama, me ama, e nunca é o suficiente, porque esse buraco nunca é tampado. Ele se torna um cara chato também, porque ele não acredita em você, porque ele não confia em você, porque ele não se sente amado. E aí todos os problemas do mundo acontecem dentro desse casamento e entra a terceira. Exatamente isso. Comigo foi assim. Pois é. Quem mais aqui? Contei pra vocês a minha história em 3 minutos. Como foi que eu caí aqui? Vocês entenderam? Deu pra entender? Quanto que a ferida emocional, ela de fato, ela atrapalha na sua relação e na sua vida hoje. Aí tem um outro problema, né? Se eu não me amo, se eu não me acolho, se eu não venci as minhas dores da infância, eu vou ter a tendência de eu reproduzir com meus filhos o que fizeram comigo. Então a grande chance de começar a reproduzir o que fizeram comigo está sendo assim, os dois com feridas emocionais. Difícil. Não é difícil não, Adriana, é desafiador. E o seu desafio, Adriana, né? Imagina, é o nome da minha irmã, Adri. O seu desafio é clicar no link da minha bio, baixar o e-book e começar a ler agora. Eu vou te desafiar a isso. Porque se tem 2 pessoas feridas e tem uma família em jogo, bora! O meu desafio, eu vou te desafiar a clicar lá no link da minha bio. Pode até sair da live agora. Já clica, já compra o e-book por um preço simbólico e já começa a ler. Tirem da cabeça de vocês que é difícil. E pense assim, o que eu posso fazer? Sabe? Não fique acreditando que é difícil. Quanto mais vocês acreditam que é difícil, mais vocês se mantêm presa na situação. O meu objetivo aqui todos os dias nessa live é buscar vocês e falar, vem gente, pega na minha mão, bora. E eu não fique pensando assim, mas é porque ela tá aqui, porque ela quer. Não, se eu falar pra vocês, quanto que é 1 hora comigo, vocês não vão acreditar. E mesmo assim eu tô aqui todos os dias, mais de 1 hora com vocês. Se vocês entenderem quanto que custa 1 hora comigo no atendimento individual, não é sobre isso, é sobre buscar vocês. Eu tenho uma outra lindona aqui, né, a Silvana. Silvana também foi minha aluna. Silvana, querida, que saudade de você também. Como você tá? Como que estão as coisas? Venceu a sua dor, querida? Tá bem? Sim, obrigada, Conceição. Que bom que vocês entenderam. Então, meus amores, pra gente encerrar aqui, eu quero que vocês entendam. Vou repetir uma frase aqui, tá? Que uma mulher que aprende a transformar sua raiva, ela abre espaço para florescer. Não é mais sobre ele. O que ele fez está feito, ponto e acabou. É sobre você com a sua dor. Então, quando vocês entenderem que se eu me transformar, se eu curar a minha raiva, se eu vencer as minhas mazelas, lá da minha infância, as minhas dores, a minha baixa autoestima, que é tudo meu. Eu já até falei na live aqui, né? Tudo que começa com meu, eu tenho que resolver. Então a minha dor, a minha baixa autoestima, a minha falta de amor próprio, se eu entender isso aqui, aí eu vou florescer. E quando fala assim, mas aí eu vou tornar a minha melhor versão, e aí ele vai ficar bem com a mulher? Não.
Você vai se tornar a sua melhor versão pra você. E sim, se ele estiver com você e você se tornar uma mulher melhor, qual o problema? Se você fez a opção de continuar com ele. Oi, Tereza, boa noite, querida. Então era isso que eu queria falar pra vocês hoje. Que uma mulher que aprende a transformar a sua raiva, ela vai abrir espaço para florescer, para ser feliz, para ter mais dinheiro, para se amar, para cuidar de si, vai sair do mediano, do medíocre e vai viver uma vida extraordinária em todos os sentidos. Era isso que eu queria falar para vocês. 2 avisos importantes. Primeiro, uma pergunta. Vocês que estão ao vivo comigo, e eu gosto que vocês respondam, por favor. Querem que eu deixe a live salva para quem não está aqui? Ou eu não deixo a live salva? Por que eu faço sempre essa pergunta? É uma forma de honrar quem está ao vivo comigo. De repente vocês vão falar assim, não, Ale, eu tô aqui, não saí, deixei de ir para algum lugar, de ver a minha televisão. Deixa eu só colocar aqui que o meu celular tá descarregando. Deixei de ir para um lugar, deixei de ver minha televisão, não tô com minha família, só para estar te vendo, não é para deixar salva, não. Ou vocês podem vir aqui e botar, eu quero sim, Ale, que deixe salva. Responde aqui, o pessoal do Instagram já respondeu um sim, para que mais pessoas precisam, prefeito, quem mais? Aqui no Instagram tem algumas pessoas que estão comigo e não responderam. Por favor, gente, responde. Sim, me ajudem a ajudar vocês e fazer que fique bom para todo mundo. Sim, ok. Pessoal do TikTok, quem mais? Sim também, ok. Sim, tá. Agora eu tenho um aviso muito importante para vocês. Amanhã, sábado, dia 13, eu vou estar de plantão, né? Eu sou da área de segurança. Então amanhã eu não consigo vir à noite. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma live 5 horas da manhã. Amanhã, 5h15. Vou fazer uma live e vou deixar aqui, né? Para que às 20h20 eu coloque ela no ar. Então amanhã eu não vou estar ao vivo, mas vocês podem vir às 20h20 que eu vou postar a live que eu fiz de manhã. Quem quiser vir 5h15 da manhã, será um prazer ter vocês aqui comigo. Mas eu sei que é muito cedo, mas como eu tenho um compromisso de fazer uma live todos os dias, exceto o dia que eu tô com as minhas alunas, então eu vou fazer amanhã cedinho da manhã, vou salvar e quando for às 20h20 eu coloco aqui a live para vocês, tá bom? Pessoal do Instagram, eu não sei se eu consigo subir um vídeo de mais ou menos 45, 50 minutos. Então, se eu não conseguir subir, eu recomendo vocês irem no TikTok para assistir. E o pessoal do TikTok estão convidados para estar comigo aqui às 5h15 da manhã. Talvez eu faça aqui no Instagram de manhã cedo também. Eu acho que eu consigo. De qualquer forma, vocês vão estar convidados para estar às 5 horas da manhã, 5h15. E à noite eu venho e coloco a gravação, tá bom? Amores, tem alguma pergunta? Oi, Miriam Eduardo. Boa noite, querida. Tem alguma pergunta aqui pro pessoal do Instagram, o pessoal do TikTok? Se não tem nenhuma pergunta, eu vou encerrar a live. Sim, ok. Está sendo desafio difícil, ok? Acho que eu já li todas as perguntas. Me senti rejeitada pelo meu pai, eu já li, ok. Traição do marido com outro homem. Então, boa noite, fiquem com Deus. Eu vou encerrar a live porque eu acho que não tem mais nenhuma pergunta aqui. Eu já respondi todo mundo. Para quem chegou depois, o tema da live hoje foi sobre raiva. E é muito bom que vocês venham assistir depois, para quem chegou no final. O tema é esse, ele se arrependeu, mas eu tenho raiva. Será que o problema sou eu? Será que o problema é você? Uma coisa eu posso afirmar, que esse sentimento não trabalhado, não ressignificado e não curado, com certeza vai virar um problema para você. A vingança, né? O descontar no outro, ele é muito problemático quando eu sou a maior prejudicada. Então não pense sobre isso.
Pense em vencer a sua dor, porque assim você vai viver melhor. Talvez vire um grande problema para você se você não conseguir vencer a dor da traição. Amores, um cheiro. Obrigada a quem tá aqui comigo no Instagram. E a amiguinha é a Kátia. Você conseguiu baixar o e-book? Já começou a ler? Qualquer coisa me chama no privado que eu falo com você, tá bom? Um abraço.